Fala galera que acompanha a Escola de Emagrecimento. Hoje o convidado então é o Henrique Desordi, nutricionista. O caso que nós vamos estar analisando é de um paciente dele. Então depois da vinheta fique com todo o relato. Então galera, meu nome é Henrique Desordi, sou nutricionista formado na URI em Erechim, pós-graduado em Bodybuilding Coach pela Uniguaçu em Balneário Camboriú e hoje atendo em Passo Fundo, São Paulo e algumas vezes também em Itajaí. Então o Chris pediu aqui para a gente estava trocando uma ideia antes de começar o vídeo sobre a questão de como eu abordo os pacientes em consultório. Então, por mais que eu tenha essa pós-graduação em bodybuilding, que seria a formação de atletas do fisiculturismo, a maior parte dos pacientes que ainda me procuram são aqueles pacientes que eu falei que é o típico brasileiro, sedentário, acima do peso, que tem pouca movimentação durante o dia, não sabe se alimentar. Então, a abordagem inicial ela vai um pouquinho diferente do que se eu, por exemplo, pegar um atleta, porque quando tu recebe um atleta em consultório, ele já chega relatando a dieta dele em gramas, ele já sabe o que está comendo, ele já entende mais ou menos como o corpo dele responde a determinados alimentos e quantidades daquele alimento. E um cliente que chega aqui que não tem nem noção de quantas calorias está ingerindo, a gente tem que ter uma estratégia um pouquinho diferente no início. Então a gente pegou um caso aqui de um menino, né, um jovem, 21 anos, que estava com peso de 101 quilos, para 1,78 m. Um guri que é bancário, né, sedentário, dava umas caminhadas no final do dia, que a gente chama isso aí de um escape emocional, porque é uma caminhada leve, às vezes de 20, 25 minutos, que não gera um déficit calórico a ponto de gerar um emagrecimento, né? Então, são praticamente aquelas pessoas que dão aquela caminhada no final do dia para se aliviar. Então, a maioria dos pacientes vem nesse sentido, ou já são hipertensos, diabéticos. Então, o que é o primeiro fator? Até o Cristian comentou aqui comigo, que foi uma questão comportamental de como conduzir esse paciente. Por quê? Existe uma técnica, né, uma teoria por trás de montar um plano bonito, tanto de treinamento quanto dieta. A gente sabe que botar aquilo na mesa, montar, e quando a gente entregar para o paciente, como vai ser a prática dele? Como que ele vai conduzir aquilo? Então, um cara que nunca fez nada, dificilmente ele vai seguir uma técnica muito aperfeiçoada. Então, a ideia é sempre entender como que é a rotina dele, desde a infância, qual que é a adaptação desse paladar. Porque a gente sabe que o paladar vai se adaptando, esse indivíduo vai tendo procura por alimentos extremamente calóricos e que tem um sabor muito forte. Outras situações, onde mora, com quem vive, quem são os amigos, como que é esse meio social. Então, são complicações internas do cérebro, adaptação do próprio hipotálamo, que regula essa entrada e saída de energia, e complicações externas sociais. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer, além da dieta. Por isso o pessoal fala, às vezes, chama, Desorde, tem que fazer uma consulta, tem que pegar uma dieta contigo. Eu sempre relato com outros profissionais da saúde, né, médicos, nutricionistas, e que eu acabo virando mais um psicólogo do que propriamente um nutricionista, porque ele tem um plano a seguir e eu tenho que fazer com que esse cara não saia tanto desse plano no início. Olha só o que eu disse, não saia tanto desse plano, porque as pessoas vêm aqui e idealizam que elas vão seguir uma dieta perfeita e se em algum momento da semana ou de algum dia eles errarem, eles já se sentem culpados. Então é todo aquele trabalho de acalmar o cara, dizer que é normal, que faz parte do processo e continuar seguindo aquela linha. Agora a situação que a galera sempre pergunta, como que tu faz para calcular a dieta desses pacientes? Eu geralmente faço a estimativa calórica no final da montagem do plano, principalmente para ver se não tem excesso de proteínas, tá? Uma dieta para emagrecimento, ficando em média ali 3, no máximo 3,5 gramas de proteína por quilo, é o ideal. Por que isso? Só faz uma palhinha ali, Henrique, sobre a questão da proteína. Tu estava explicando antes, eu não entendi muito bem essa questão do porquê que tu foca em não deixar tanta proteína na dieta dessa pessoa que está começando. Na verdade, assim, ó, o que acontece, velho? Uma dieta com 3 gramas de proteína por quilo já é uma dieta extremamente hiperproteica. Se a gente pegar dietas para hipertrofia, com superávit calórico, geralmente a margem fica de 1,6 a 2,2.
Então 3,5 já é algo que é alto, então não faz sentido tu utilizar tanto do macronutriente, só posso utilizar outros alimentos. Tá? E qual que é a função dessa dieta hiperproteica? Aí entra uma confusão, o pessoal acha que dieta de hipertrofia tem que ter muita proteína, mas como uma dieta para emagrecimento tem mais proteína? Porque a gente pensa nessa proteína como efeito de gerar saciedade, porque entre os 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, a proteína tem um efeito de estimular, né, um hormônio chamado GLP-1, que tende a causar mais saciedade. Então a ideia é gerar uma saciedade maior. Mas isso existe um limite. Excesso de proteína também tende a trazer certo dano. Mas que tipo de dano? Geralmente dano intestinal. Tá? Má digestão, pode também afetar a microbiota intestinal, então não tem por que também fazer um superávit muito grande de proteína. Então fica nessa faixa aqui. A ideia é evitar o excesso proteico, mas ter diversos alimentos. Em relação às calorias, vamos lá. O que acontece? Um cara que está com 101 quilos para 1,78 m, é um cara que, no mínimo lá, se fizer uma estimativa semanal, ele ingere lá 3.000, 4.000 calorias dia. Que é um número bem elevado isso, Bem né? elevado. Que pega uma tabela nutricional ali, os caras recomendam 2.000 calorias. Isso, uma estimativa geral. Mas, né, tem atletas, óbvio, pessoas que treinam muito, que às vezes passa disso e conseguem manter um shape seco. Mas o que acontece? Um cara que está ingerindo 4.000 calorias dia, 3.500, se eu montar uma dieta para o cara à base de alimentos bons, se ele considera frutas, vegetais, arroz, feijão, massa, carnes, aveia, dificilmente esse cara ele vai ter que comer muito para atingir 4.000 calorias, ele não vai aguentar comer tudo isso. Então qualquer dieta que eu passar para ele com uma qualidade nutricional, ele já vai emagrecer inicialmente. Então o que eu costumo fazer? Entender quais são as refeições que ele faz, quais refeições ele poderia fazer e quais são as porções dessas refeições. Por exemplo, se ele acorda de manhã e fala, eu não tenho muita fome, de manhã eu só tomo um café, boto açúcar e às vezes como metade de uma banana. Então eu pego essa refeição e tento transformá-la no melhor possível. Por exemplo, vou botar essa meia banana com iogurte então. Então não é uma refeição que eu vou botar muito volume alimentar, porque ele mesmo refere que não ingere muito volume alimentar nesse horário. Ele chega no meio-dia, almoça fora e fala que ingere lá o prato, né, no buffet livre lá, ele vai pesar, dá 1 quilo. Às vezes eu peço, cara, é livre, mas pesa para nós ter uma noção. Minha mãe também fala, então dá 1 quilo. Automaticamente ele tem 1 quilo de batata frita, lasanha e uma carne empanada. No momento que eu pegar esse mesmo 1 quilo e transformar em arroz, feijão, batata e uma carne magra, ele já vai ter redução calórica. Então veja como eu já consigo induzir ele para um déficit sem precisar ficar calculando, porque eu já entendo do comportamento alimentar dele, que é um comportamento que vem desde a infância zoado. E aí é sempre bom investigar. Se desde a infância esse cara vem com um paladar muito zoado, vai ser alguém que tu vai ter mais complicação em levar ele nesse plano alimentar. Dificilmente é uma pessoa que tu vai conseguir trabalhar um déficit calórico muito grande por muito tempo, porque ele tem desejo de se alimentar, porque o hábito dele vem errado desde a infância. Então, eu acho que o principal nesse início, quando vai trabalhar com indivíduos que querem emagrecer, que estão sobrepeso ou obesidade, que é esse caso que a gente pegou, é fazer com que ele não fuja de hábitos saudáveis. Então, tu entende que fica um pouquinho diferente daquela ideia de tem que ser jejum, tem que ser de 3 em 3 horas, tem que ter 20 gramas de carboidrato e 20 de proteína nessa refeição. Então, são situações que, nesse sentido, a gente acaba abandonando essa parte técnica e trabalhando a questão mais comportamental desse indivíduo. Ou seja, eu viro mais um professor do cara do que propriamente um nutricionista. Eu estou ali para ensinar ele. Por isso que eu sempre falo, cara, o valor que é pago em consulta não é só pela consulta, é pelo acompanhamento mensal. Então, eu fico aberto ali semanalmente e eu gosto que tu me dê relatos para que eu possa te orientar e te ensinar. Tá? Para dar o resultado. Porque o plano, quando ele vai para o paciente, para o cliente, ele tem uma base. Mas não quer dizer que aquilo tem que ser seguido fielmente. Ele pode sim comer outros alimentos. Aqui existem diversos alimentos. Não tem como escrever num plano todos os possíveis alimentos, todas as possíveis receitas que ele pode fazer. Então, o primeiro mês é justamente praticamente para conhecer
o que esse cara faz, porque as pessoas, se eu perguntar para ti, ou para a maioria, o que tu almoçou hoje, a maioria já não sabe. Então imagina fazer um recordatório do cara semanal. Então quando eu mando o plano alimentar para o paciente, eu sempre falo, cara, se sentir falta de algum alimento, me fala. Porque eu não sei todas as possíveis alterações ou tudo que tu fez na tua vida. Se às vezes nem tu sabe me dizer, como que eu vou adivinhar? Então, me refere aí que a gente pode sim fazer na opção 2, 3, 4, 5, enfim, vamos trabalhando para que tu consiga seguir dentro do mais saudável possível. E a gente sabe que bons hábitos vão te trazer para um corpo saudável, para um shape legal, para um shape mais seco. Então não precisa ficar contando caloria todas as horas para determinados pacientes. Eu nunca peguei um caso de alguém que seja hipertenso e diabético tipo 2, que o cara ficou diabético ou hipertenso de comer fruta em excesso. Né? Ou, comi muito arroz e feijão. Mas é massa e arroz e feijão. Cara, eu nunca vi um diabético de arroz e feijão. Eu já vi diabético de pizza, de doce, de excesso de bebida alcoólica, de sedentarismo. Então vejo como as pessoas se assustam com carboidratos. Mas acontece que o carboidrato que eles ingerem é de outras fontes que têm uma densidade calórica muito grande. Por exemplo, se eu pegar uma fatia de uma pizza doce, né, vai vir lá em média 300 calorias. Cara, para mim bater 300 calorias de batata, 100 gramas de batata tem em média 77, então passa de 300 gramas de batata. Né? E eu encontro 300 calorias numa fatia de pizza que em média deve vir o quê? Umas 80 gramas, 70 gramas, né? Então veja como é uma distorção esse medo de carboidratos e que, na verdade, auxilia o plano, porque, pensa, tu fazer uma dieta para um cara, o pessoal às vezes, querem dieta cetogênica, dieta low carb. Pô, mas uma dieta low carb para um cara que está tudo detonado fisiologicamente, ele já não tem mais essa resposta de saciedade como uma pessoa normal, ele não poder comer uma massa, um pão, um arroz, um feijão, o emocional vai afetar. Cara, até aguenta, mas é que eu digo, eu tenho que pensar a longo prazo. Veja só. Até foi um amigo meu postou, agora eu esqueci quem que é, mas eu lembro que passei o olho e me chamou a atenção que é uma verdade. Ele postou assim, eu prefiro um cara que perde 20 quilos durante 20 semanas do que aquele cara que perde 20 quilos em um mês, 4 semanas. Por quê? Porque em 20 semanas, esse cara vem pensando o que ele está fazendo. Ele vem treinando, ele vem tendo consciência, ou seja, 20 semanas ele adquire um conhecimento sobre ele muito maior do que um mês. Geralmente mês é aquela questão emocional, aquela pilha, entusiasmo inicial que tende a passar. Depois dá o rebote. E aí que tá, quando o indivíduo não consegue aprender sobre plano alimentar e dieta, ele volta a engordar. Então eu prefiro algo que o cara leve a longo prazo. Por isso que eu sou meio contra algumas situações. Se o indivíduo tem uma prescrição médica, ou a gente chega num diagnóstico, por exemplo, de um diabetes, aí sim, fazer uma dieta low carb, um cetogênico, algo desse sentido, tem uma função, digamos, quase medicamentosa, né? A dieta vem para auxiliar fortemente essa patologia. E outra que a pessoa já vem com a motivação de estar tratando. Exatamente. Já vai entender que vai melhorar a doença e vai melhorar a expectativa de vida. Agora, para indivíduos mais comuns, que não tem diagnóstico de doenças, não tem por que eu botar o cara numa restrição muito grande. O que é feito muitas vezes, que eu faço, e eu deixo claro e converso isso em consultório para não esconder do paciente, é que inicialmente ele pode usar uma estratégia agressiva, para gerar a motivação dele ver o peso despencando. Acho válido, mas tem que ser conversado. E se depois eu enviar o plano e ele não conseguir, eu peço que me avise. Pô, não é obrigado a seguir, mas é uma maneira de gerar uma motivação maior. Mas já explicando que ele não vai seguir aquilo sempre, que é insustentável. Que no momento que ele voltar a comer um pouquinho mais, o peso vai aumentar. Esse peso não é gordura, esse peso é água, porque a gente cortou o carboidrato e quando corta o carboidrato, perde a água. No momento que a gente voltar a repor esse carboidrato, a água vai subir e o peso vai... A pessoa já começa a dizer... Aí que daí daí eles se desesperam. Então tem que explicar, aí que eu citei antes, tu tem que ser um professor. Explicar para esse indivíduo de uma forma sucinta como que funciona o metabolismo, como que funciona a fisiologia do corpo, para
que ele entenda o que ele está fazendo e o processo que ele está passando, né? Senão vai ser insustentável. Enfim. É um relato bem completo, inclusive. É bom estar escutando esse tipo de relato porque a gente acaba saindo da nossa bolha para entender um pouco mais das outras pessoas. E quando eu pego um aluno, um paciente de algum nutricionista, eu sempre penso na questão de que existem alguns tipos de pessoas. Primeiramente, aquela que não treina, não tem o hábito de treinar e nem fazer alimentação correta, a pessoa que consegue manter uma alimentação correta, mas não é atleta, e a pessoa que é atleta, que se tu der um plano regrado, ela vai acabar seguindo, sem nenhuma complicação, tipo, vai pesar inclusive o alface se precisar. Mas a maioria do pessoal, tipo ali, pegamos 97% das pessoas, até 99% talvez, são aquela maioria que acaba não aderindo a um plano muito extenso. Nem querem, né, velho? Essa é o pessoal já entra aqui e fala, mas olha, eu tenho que pesar sempre tudo? Não, calma, vamos lá. Só se tu quiser. Vamos sentar e vamos conversar isso aqui, né? E vejo que a maioria das pessoas, elas estão naquele grupo que não se motiva para nada. E o primeiro ponto que a gente tem que visar é o objetivo. E a gente só vai atingir o objetivo se a gente tiver uma constância em atingir o que precisa ser atingido. Tipo, vai treinar com frequência 1 mês, 2 meses, 5 meses, Exatamente. 7 meses, 1 ano. Vai seguir uma alimentação correta 90% do dia, mas como é que tu vai passar esse período primeiro? Então tem toda uma fase de adaptação para introduzir a pessoa para atividade física, para alimentação, para depois ela pensar em maximizar. E nisso, vejo, por exemplo, esse teu paciente que tem ali, tinha 101 quilos e que emagreceu para 87, foi uma mudança muito significativa, que a maioria das pessoas acaba não conseguindo, ou se consegue e acaba tendo ali o efeito rebote, o efeito sanfona, como falam. Então, o primeiro ponto seria saber como é que essa pessoa vai fazer para manter esse peso ali. Entra a questão de fazer exercício físico e daí nisso entra muito a questão da pessoa estar sentindo prazer na prática. Por exemplo, o exercício é pesado e gera dor? Sim, com certeza, mas essa dor que gera adaptação. Mas como fazer para que a pessoa entenda que essa adaptação que produz dor é positiva para ela, que ela vai ter ganho a longo prazo? E nisso ela tem que estar linkando o resultado. Nisso, as questões, introduzir talvez uma abordagem radical por um curto período de tempo, talvez seja... É que eu falei, às vezes de início, né? Fazer uma abordagem mais radical para pilhar esse cara. Né? Mas tudo isso gira num trabalho, diria, emocional, porque emocional é uma intensidade alta e curto tempo. Uma questão sentimental de entender que a dorzinha aqui que ela está passando, no futuro vai gerar um ganho, que é a melhora da autoestima, emagrecimento, massa muscular. Vai chegar numa velhice sem depender de outras pessoas, porque tu vai ter uma movimentação legal. Ou ela pode escolher ter um prazer agora, que é comer à vontade, beber à vontade, mas lá no futuro vai ter que pagar o preço disso. Um preço sempre paga. Exatamente. Então, é um trabalho de fazer a pessoa entender, porque não existe, né, um botão dizer, ó, botei motivação em ti. E outra coisa que eu falo muito para paciente é que, assim, existe o lado do entusiasmo. A gente gosta de estar entusiasmado. Mas, assim, se tu depender de entusiasmo para chegar a um lugar, tu não vai chegar. O que eu quero de ti é disciplina. Tu vai disciplina seguir... para fazer a coisa certa. Porque... Exatamente, porque o entusiasmo ele passa, velho. E existe o disciplinado que é disciplinado para fazer o que não precisa. Tipo, é disciplinado para tomar álcool uma vez por dia. É tipo, esse tipo de disciplina que o pessoal acaba não entendendo e que na verdade ninguém comenta. E que também não traz um benefício, é que tem que ser perdido, por assim dizer, para que entre uma disciplina que ajude a construir um resultado positivo na questão do exercício e na questão de alimentação também. Isso, tem que ser disciplinado para o lado positivo, não para o lado negativo, né? Então, se tu precisa de motivação e entusiasmo para seguir alguma coisa, tu já assume aqui que tu não vai conseguir seguir. Por quê? Quando o indivíduo passa no vestibular, é entusiasmo, é faixa, é gritaria, é festa. Entra lá, primeiros dias, pessoal novo, tudo legal, entusiasmo, primeira prova, vai bem, beleza. E ele tem 4 anos até terminar a faculdade. Eu digo, cara, tu sempre foi pra faculdade feliz? Oba, eu tenho faculdade? Não, velho. Talvez a menor parte dos dias. Menor parte dos dias. E o que te levou a se formar?
na disciplina. Então, treinamento e dieta vai ser a mesma coisa. Esquece essa historinha de coach toda hora, motivação que não existe, velho. Quem que acorda de manhã e medita todo dia? Cara, a maioria da população acorda em cima da hora, é pau, é trabalho, é o chefe incomodando, chegar no dia tem que treinar, tem que comer, pronto. E as coisas são simples, Christian, e o pessoal gosta de complicar, principalmente na nutrição. Por quê? Se alimentar não é uma opção. Eu não escolho, me alimento hoje ou não me alimento. Vou me alimentar esse mês ou não. Não é uma opção, é uma obrigação. Então, na hora que tu for se alimentar, por que não escolher o mais saudável? Aí entra toda essa adaptação do sistema nervoso central, que a genética da obesidade gira em torno do cérebro, não do corpo. Porque todo cara um pouquinho gordinho, todo obeso, ele gosta de falar, cara, eu como um pão e engordo por 2. Isso não existe. Se tu ingere 150 calorias, as mesmas 150 que eu estou ingerindo. A pessoa não está presente no que ela está comendo e acabar esquecendo. Muitas vai vezes dar resultado no corpo, na balança. Exatamente. Então, essa ideia de metabolismo lento, ela é muito... a mudança de metabolismo não é tão grande entre indivíduos. Tá? Então, essa questão é de comer a mais mesmo e escolher o tipo de alimento. Tá? Então, o cara chegar numa padaria e não ter controle é uma adaptação do cérebro, né, evolutiva, para trocar energia para sobrevivência. Só que a gente não é mais primitivo. A gente tem geladeira, a gente tem padaria, a gente tem mercado, coisas que não existiam, né, para os antepassados. É uma genética ali, talvez, de alguns bilhões de anos que veio evoluindo. Exatamente. Na verdade, o que evoluiu muito rápido foi ao nosso redor. O nosso cérebro demora para ter essa adaptação. Então, a nossa fome é de um primitivo com adaptações externas do mundo moderno. Então, faz com que muitos tenham essa perda de controle. Aí, como tu vai administrar controle? Aí que entra uma grande questão. Mas te controla. Cara, você tem que entender uma coisa. Que emoção eu não controlo? Eu não sinto. Todo mundo sente. Não tem como não sentir. Tu só vai deixar de sentir quando morrer. A questão é o que tu faz a partir desse sentimento. Vamos começar a trabalhar um autocontrole e não existe outra maneira de trabalhar ao não ser enfrentar o problema. Tu vai ter que começar a ter um plano, que é a base que eu passo, e tentar não fugir daquilo. Aí entra para aquilo que eu falei no começo do vídeo aqui. Seguir ao máximo possível aquilo. Essa é uma forma de enfrentar o problema e começar a criar uma adaptação de resistência, a saber dizer não para o que te faz mal. Isso não vai ser da noite para o dia. Por isso que quando alguém chega e fala, Desórdio, eu tenho um mês para emagrecer. Cara, já me passou em um segundo toda essa história aqui que nós estamos conversando. Daí tem que sentar com o cara, conversar, explicar toda essa situação, para que ele comece a enfrentar esse problema e ele comece a criar essa resistência de seguir um planejamento e entender que no futuro ele vai ter um benefício em cima disso. Tu comentou sobre essa questão de as pessoas complicarem. Eu estava fazendo a avaliação de um aluno meu na semana passada. Ele comentou sobre essa questão de... Inclusive eu percebo que ele está sempre com um pensamento bem avoado, tipo, está sempre procurando alguma coisa para estar pensando, para estar focando. Ele me relatou que mais ou menos quando tinha uns 4 anos de idade, o pai e a mãe dele acabaram não dando atenção para ele e jogaram na frente de um videogame, tipo, um ambiente que é extremamente estimulante, tanto em questão de som quanto em questão de visual mesmo, tipo, tem muita cor, muito contraste. E o cérebro acaba condicionando com o passar do tempo para estar sempre procurando esses estímulos. Total. E conforme a pessoa vai crescendo, como é que fica isso? Tipo, vai pro mundo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que saber como ganhar dinheiro, tem que saber o que comer. Então, tem muitas opções. Ela vai estar sempre tentando escolher a opção que gera mais prazer para ela. E como dizem, hoje vivemos num mundo que tem muitas opções. Como escolher em meio a tantas opções é que é melhor. Então, a pessoa acaba sempre tentando consumir cada vez mais para tentar escolher essa melhor opção que talvez não exista. Ela está tentando fugir do que precisa ser feito justamente para estar buscando esse prazer que ela não percebe que está presente no próprio presente e não no futuro que ela está sempre buscando. Entende? Exatamente. Cara, aí tu falou já a palavra prazer 2 vezes. Até escrevi mais um post sobre essa situação, porque a questão comportamental, a adaptação do sistema nervoso central, a neurociência é algo que eu venho estudando muito, justamente para poder auxiliar o máximo de pessoas, não só em questão de dieta, porque às vezes a pessoa vem aqui, teve o falecimento de alguém próximo, terminou um namoro, perdeu o emprego, então tem
né? Tem que dar um suporte. Dar um suporte para manejar. Eu não sou psicólogo, mas tem que entender para poder pelo menos dar um auxílio para esse indivíduo. Então, se tu parar para pensar, a nossa vida se resume a uma palavra. O que a gente busca todo momento? Prazer. Prazer ou fuga da dor, como dizem. Exatamente. Então, todo momento a gente está buscando prazer. E a gente se alimenta por prazer, não vai para academia por prazer, fica deitado por prazer. Então, se eu for no meu modo instintivo, eu pareço uma criança. Criança vive por prazer, né? Então, vai desde pequeno que a gente comentou. É o videogame, o cara tá jogando, tá ali, bombando o cérebro, prazer. Daí ele vai comer alguma coisa, tem que ser uma coisa rápida, porque ele quer voltar logo pro videogame. O que ele come? Um salgadinho e um copo de Coca-Cola. Igual pizza. Aí, prazer em cima de prazer, que é voltar pro videogame, aí ele entra pra vida adulta, ele tem que trabalhar. Aí vem o contraste, pô, desde a infância no videogame, desde a infância só vivendo por prazer. Por isso que pai e mãe às vezes poupa a criança, porque tem pena de ver a criança chorando. Mas mal sabem que tirando a criança do prazer, tu tá ensinando já para ela como que vai ser o futuro. Que não tem como eu viver somente por instinto, né? Então veja como essa adaptação ela vem desde do começo da nossa vida. E aí eu entro naquela situação. Quando que o indivíduo que passou uma vida inteira praticamente instintivamente buscando prazer, ele quer emagrecer em 2, 3 meses. Ele até consegue, o problema é que nem entrou outra questão que é sustentar isso. Aí que é o pior ponto, digamos assim, do emagrecimento, é sustentar aquilo que perdeu. E veja aqui o que aconteceu. Esse paciente que ele tinha 101, acho que foram 7 meses. 101, ele foi a 95.7, 88.7 e na última 8,7 redondo. Ou seja, ele despencou o peso inicial, agora estagnou. Então tem que fazer com que esse cara entenda que esse caminho percorrido já é uma vantagem. Porque quando ele para de ter vantagem, ele acha que já não tem mais vantagem nenhuma. Ou seja, quando para, o emagrecimento está estagnado, que na cabeça dele estagnação não é mais vantagem, ele acha que não tem mais benefício, mas tem. Então ele passou a vida inteira aumentando. O que acontece? Uma redução de 10% do peso corporal já tem aumento da expectativa de vida. Então, por mais que ele não emagreça mais que os 87, ele estava em 101, ele já tem aumento da expectativa de vida. Manter para ele já é uma vitória. Então tem que fazer com que ele compreenda que o manter já é vitória. Eu tenho certeza que se ele tiver, ele conceber essa ideia do manter, a longo prazo esse cara vai estar com 80 quilos, 79, sim, ele vai ajustar bem porque quanto mais gordura tem, mais fácil é de perder. Quanto mais gordura vai perdendo, mais o corpo vai criando uma adaptação para voltar lá para o início daquele peso. E aquela questão que quanto mais ele perde, mais o corpo baliza para baixo para ele ganhar mais gordura e manter o peso cada vez mais alto, para se proteger dessa Exatamente, isso é uma agressão, né, para a sobrevivência humana. Pensa, 101 para 87, é uma diferença de peso grande. E o problema do ganho de gordura, eu sempre falo, a galera cita o seguinte: ah, mas desordem, eu vou ganhar uma gordurinha, mas depois eu sei que eu emagreço. Isso eu tiro no pé. Por quê? O cara já está ali estourando a gordura. Aí vai para virada de ano, carnaval, volta lá 5, 6 quilos acima. Teu teto era aqui. Teu cérebro entendia que tua gordura estava aqui. Agora ele entende que aqui é o teto. E quanto maior for essa diferença, cada vez maior é o esforço que tem que fazer para se manter abaixo do peso. Daí esforço gasta energia e a pessoa vai conseguir energia pela comida. Exatamente. É 2 problemas que tem ali. Sustentar o esforço e reduzir o peso. Exatamente. Sustentar o esforço, o desgaste emocional. Então, o que o pessoal não entende é que essa diferença da onde estava para onde quer chegar, quanto maior for, maior vai ser um caminho mais difícil. Então, se o peso dela normal é 80 e ela ia até 82 e voltava, tudo bem, o corpo entendia que aquela margenzinha era 2 quilos. Mas agora ela foi 87, 90. 87, 90 para 82, 88 é uma diferença... 82, 80, é uma diferença maior. Então, quanto mais vai esticando esse bodoque, esse elástico do bodoque, maior vai a pedrada, né? A pedrada. Então, é complicado. Às vezes eu falo, cara, geralmente para próximos, né? Óbvio que eu não saio na rua falando, eu tenho que emagrecer, né? Seria antiético isso e deselegante. Mas alguns conhecidos chegam, cara, brother, vem aqui. Não tá legal, irmão, te cuida, tem um cara te dando uma dica de amigo. Eu me importo contigo. Tu tá ficando sobrepeso, velho. Tu não percebeu,
tu não vai gostar do que eu vou te dizer, tu vai entender como alguém te afrontando porque teu cérebro quer conforto. Eu tô te dando uma dica para te tirar do conforto. Tu vai me odiar. Mas tu tá ganhando gordura e cada vez vai ser mais difícil tu voltar. E toda a cascata de comportamento que vem com esse excesso de peso, daí a pessoa começa a ficar mais preguiçosa, começa a deixar de render no trabalho, começa a se desmotivar, começa a ter mais ansiedade e nisso vem um monte de problema que a pessoa Exatamente. não foi capaz Isso de controlar. acontece também na própria perda de gordura, né? Um dos motivos do corpo poupar energia é diminuir a movimentação diária. Como que ele diminui? Preguiça. Né? Então, esse indivíduo tem estudos bem controlados sobre isso. Quando o indivíduo come mais, ele movimenta mais. Quando baixa a caloria, ele tende a se movimentar menos. Então, ele começa a diminuir o gasto energético diário. O metabolismo reduz um pouquinho, não tanto, mas tende a cair também. Geralmente isso vem depois de 6 a 8 meses, uma queda na taxa metabólica basal. E aí que tá o Mas o problema. que complica É é só aumento passar de as fome e diminuição da movimentação. Então ele tende a ter procura de alimento maior com uma diminuição de movimentação. O que acontece? Se ele começar a comer mais, Vai engordar mais vai fácil. engordar. Então o que é a ideia? Diminuir a movimentação diária, vou tentar melhorar o treino. E se a pessoa não quer treinar? É dois Daí problemas. tem que entender. Aí entra outras situações. Aí entra a medicina. Aí tu pode usar medicamentos anti-obesidade. Aí tu pode utilizar medicações para melhorar a disposição desse paciente. Mas saiba que daqui a pouco é medicações que ele vai ter que usar a longo prazo. Alguns anti-obesidade ele vai poder usar a vida inteira. Aí vem o paciente entender que nem sempre ele vai se manter seco. Ele vai ter uma variação, que essa variação não seja tão grande, que ele se mantenha num nível normal. Aí eu também sempre gosto de dizer para esse tipo de cara que começou a engordar, não engorda, velho, que depois é um pepino. Depois, para tu se manter magro, a obesidade é uma doença, entendeu? É difícil dizer obeso curado, curamos o obeso, né? É difícil. Geralmente eles têm alguns momentos do ano que eles extrapolam, ganham 4, 5 quilos de gordura e depois voltam. Mas o bom é voltar. É que Então, a ideia que é? Quanto menos tempo ele tiver exposto a alto ganho de gordura, melhor é mais perspectiva de vida. Então, pelo amor de Deus, eu falo isso todo vídeo, todo IGTV, podcast ao vivo. Tá engordando, procura ajuda logo, porque vai dar problema, velho. Depois não é assim para resolver. O cérebro acostuma com a gordura. Só fazendo aqui uma amarração para terminar o vídeo. Estamos conversando aqui sobre um paciente aqui do Desord que teve um resultado bem significativo. Ele baixou ali do 101, foi para 87. Isso é sim um número muito expressivo. Se a gente Principalmente porque ele conseguiu manter, né? Isso. Tanto que a última consulta dele foi no mês 2 e eu liberei ele para vir semestral, ou seja, a cada 6 meses uma reavaliação para a questão comportamental. Então, que ele conseguiu se manter e ele emagreceu tanto que ele teve que até mudar o crachá lá da empresa que ele trabalhava, porque quando ele foi passar, os caras não reconheceram ele, né? É uma mudança bem significativa. Enfim, essa mudança aí representa que a pessoa em si teve um esforço muito grande, que ela teve uma assertividade, obviamente, extremamente grande. Isso mostra, inclusive, a competência do profissional que está trabalhando. Então, fica aqui meus parabéns por todo esse trabalho que vocês tiveram. Eu sei que não é para qualquer um, nem o profissional e nem o paciente, /aluno, enfim, conseguir um resultado, porque conseguir um resultado te tira da zona de conforto e te obriga a encarar uma coisa que até o momento não encarou. E, tipo, até que ponto que a pessoa aceita essa mudança que supostamente veio para melhorar ela. E a pessoa conseguir indica que o trabalho que ela está fazendo é muito eficiente, inclusive o profissional de dar esse suporte para que ela consiga passar isso de maneira bem mais tranquila aí no caso. Aqui é um caso que a gente até anotou aqui, ó. O cara era trabalho, sentado, né, sedentário, dava uma caminhada no final do dia. Ele passou a ir para academia, musculação 4 vezes na semana, uma vez na semana pilates, e ele bebia 3 vezes na semana e agora ele bebe uma vez na semana de uma forma moderada. Então não excluí o álcool, deixei para ele, eu gosto de passar em doses, entender quanto, eu prefiro entender, sempre peço pro cliente me relatar em números. Quando tu dá número fica mais fácil, uma métrica melhor. Então, por exemplo, eu vou sair hoje e vou tomar 3 long neck. Antes eu tomava 6, agora já é 3. E quando tu tem o número, tu respeita o número, é que nem velocidade. Pensa só uma placa, ande devagar. Ninguém ia respeitar. Agora quando tem lá 80 km por hora... E o aviso de multa depois? E o aviso de multa.
Então, tu tem que ter uma certa métrica para respeitar, porque dizer, anda devagar, foda-se. Né? Aí depende da concepção. Depende também do pessoa, referencial devagar. Então, e é bem exatamente o referencial que ele tem. Às vezes o indivíduo fala que tomou 3 litros de chopp no final de semana inteiro, ele acha pouco isso. É chopp pra caralho, né? 3 litros de chopp. Aí é o referencial da pessoa, né? Então, eu gosto de trabalhar com números. Me fala, me relata mais ou menos quanto e a gente vai começar a trabalhar a redução, mas assim, respeitar aquele número. Agora, quando tu dá um número e o paciente não respeita aquele número, aí é o caso mais complicado. Aí já tem que caminhar para um psicólogo, já tem que caminhar para um psiquiatra, talvez medicar, entender por que ele está bebendo tanto, né? Alguma coisa tem aí que ele está buscando esse prazer no álcool, porque o álcool tem um efeito ansiolítico, né? Ou seja, tu pegar um álcool e um Rivotril, o mecanismo de ação é quase igual. A questão é que o álcool te desidrata ainda, né? Tem mais problema um pouco. Depende da dose, dá para dizer que o álcool traz mais problema mesmo. Então, quando tem uma medicação, tu sabe, né? O quanto usar, né? Tem uma procedência e tudo mais. Não que o álcool não tenha procedência, mas dificilmente as pessoas bebem álcool pensando em dose. Quando medica, ele pensa em dose. 15 miligramas, 2 miligramas. Agora, álcool. Vai tomar 10 gramas de álcool. É uma equivalente a uma dose. Então, eu vou tomar hoje 10 gramas de álcool. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Ou se fosse. E só para finalizar aqui, as 4 vezes de treino, tipo, ele emagreceu, saiu de um ciclo vicioso ali de engordar e foi para um ciclo virtuoso ali de manter bons hábitos. E isso é um trabalho muito importante. Isso é bom pela questão que a gente chama hoje de ambiente obesogênico, né? Com quem anda, onde vive. Então, quando começa a frequentar uma academia, querendo ou não, ali são pessoas que estão por um mesmo objetivo. Eu conversei com um paciente meu semana passada, foi muito legal, que ele citou, cara, hoje eu prefiro ir num lugar, comprar um salmãozinho, um peixe e fazer em casa a minha porção e comer. E eu não percebia, porque ele ia sempre numa churrascaria à noite, ele falou, eu não percebia como aquele ambiente que eu estava era pesado, e é um ambiente engordativo, ele falou. E realmente é um engordativo, um ambiente obesogênico. É gritaria, é gente falando, é o garçom te empurrando carne, e picanha, e linguicinha, e daí tu não quer, e o cara vem, mas essa aqui tá boa, essa aqui é especial pra ti, e daí é pizza, porque vai no Roda Tudo, e essa aqui é filé, o filé tu não vai, né? Até o meu amigo de anos. Então, a pessoa vai te empurrando comida. E ele ficou tempo sem ir, e começou a preparar um negócio mais light em casa, né? E, poxa... Literalmente mais leve. Então ele gosta de fazer salmão. Então ele prepara um salmãozinho, pega um vinhozinho, toma com a esposa dele, um ambiente legal, uma música. E quando ele voltou lá, ele falou, cara, aquilo lá me atormentou a cabeça. Né? Aquela gritaria, aquela gente, os caras forçando a comer e eu não queria comer, é um negócio que é ruim. E é ruim porque, pensa só, um indivíduo que come muito, imagina tu ir num lugar e os caras mandar tu não comer. Toda vez que tu vai dar uma garfada, não come. A sensação é chata e a sensação é deselegante, que nem o cara que não quer comer, o cara fica forçando. Come. Então, quando eu vou num lugar, eu costumo brincar, né? Uma brincadeira saudável. Os caras falam, bebe. Não vou beber. Daí quando o cara vai beber, eu começo a puxar a mão dele. Não bebe. Daí o cara se estressa. Eu digo, viu como é estressante mandar fazer o que você não quer? Aí acaba a conversa e ninguém mais me oferece nada. E assim vai, né? Pessoal, então agradecemos aqui a sua atenção até esse momento. Vou deixar aqui embaixo na descrição aqui do vídeo o Instagram aqui do Desord, dá uma conferida. O cara é bom. Precisar marcar uma consulta, entre em contato lá. Vou deixar aqui embaixo também o Instagram da Escola de Emagrecimento, dá uma conferida lá que tem bastante conteúdo. E se inscreve, dá o like nesse vídeo que nos próximos dias tem mais vídeo tratando mais ou menos esse tema. Isso aí, galera. Quem quiser dar o like, compartilhar, sempre é uma grande ajuda. Divulgar informações, porque, inclusive, tem artigos que mostram que a fake news ela se espalha 6 vezes mais rápido, né? Então, vamos ajudar a galera, vamos ajudar o Christian, vamos ajudar eu, ajudar a galera que vem divulgar informação. Não custa nada compartilhar, curtir, é só fazer e... Inclusive, se você ficou até esse momento é porque esse conteúdo é relevante para você, então... espalhar esse conteúdo pode ajudar mais pessoas a conseguir atingir o objetivo também. Com certeza.